Olá, pessoal. Meu nome é John Miller e é uma grande honra ter a oportunidade de compartilhar com vocês a experiência de quase morte que vivi. E o mais interessante é que hoje, dia 30 de junho, faz exatamente 24 anos que fui atropelado e morri por alguns instantes, atingido por uma caminhonete. Vou contar um pouco sobre o meu passado para vocês entenderem o contexto. Eu cresci em um ambiente bem normal, diria até um tanto monótono, típico do meio oeste americano, no estilo "deixa que eu resolvo" em Ohio. A vida por lá era bastante previsível, sem grandes aventuras, mas havia uma coisa que sempre ficava no fundo da minha mente enquanto eu crescia nesse cenário. Eu queria me mudar para a Califórnia. Sempre sonhei com aquele clima ensolarado, com as praias cheias de gente curtindo o sol, de biquíni, nadando no mar. Essa ideia nunca saía da minha cabeça, mas a verdade é que eu não tinha muitas oportunidades. Estava no colégio e, vindo de uma família sem muitos recursos, mudar para a Califórnia parecia um sonho distante. Durante esse período, acabei me envolvendo um pouco com a indústria musical e cinematográfica, trabalhando em algumas lojas de discos, chegando até a gerenciar algumas delas. Isso me deu a chance de conhecer pessoas interessantes ao longo do caminho. Uma dessas pessoas foi um amigo chamado E. Ele sempre me falava sobre a possibilidade de me mudar para a Califórnia. Eu, por outro lado, dizia que não tinha oportunidade ou meios para fazer isso. Um dia, Eric me contou que estava indo estudar em San Diego e me convidou para visitá-lo. Aquele convite plantou uma semente na minha cabeça. Comecei a considerar a ideia com mais seriedade. Durante esse período, eu passava muito tempo ouvindo músicas, especialmente as de Rick Springfield, e sonhando com o estilo de vida que tanto desejava. Sempre tive aquele sonho de um dia trabalhar em Hollywood, de estar nos bastidores da indústria do cinema e da televisão. Imaginava até que poderia trabalhar com Rick Springfield e fazer todos aqueles sonhos que ficavam se repetindo na minha cabeça se tornarem realidade. Então juntei uma quantia razoável de dinheiro, cerca de $452, peguei meu velho conversível e dirigi até a Califórnia. Quando cheguei lá, o Eric, meu amigo, me recebeu de braços abertos e me deu a oportunidade de me estabilizar e tentar entrar na indústria do cinema e da TV. Tive sorte logo no primeiro estúdio em que fui. Cheguei lá, bati na porta e disse que queria trabalhar com filmes e televisão. Normalmente, nessa situação, eles ririam da sua cara, te mandariam embora, dizendo que você não tem carreira, nem contatos ou parentes em Hollywood que pudessem te dar essa chance. Mas, para minha surpresa, a mulher com quem falei disse: "Estamos começando um filme na segunda-feira com Anthony Perkins, de Psicose, e você se parece bastante com ele. Já foi dublê de corpo alguma vez?" Eu menti, claro. Disse que sim, que já tinha sido dublê, embora eu nem soubesse o que esse termo significava na época. Ela, então, me ofereceu a oportunidade de trabalhar na segunda-feira de manhã, em um estúdio, filmando uma cena no meio de uma floresta, como dublê de corpo de Anthony Perkins. Aquela porta que se abriu foi a realização de um sonho. A partir desse dia, transformei aquela oportunidade em uma carreira de 30 anos na TV e no cinema. Tive o privilégio de trabalhar com grandes nomes da indústria e realizar parte do meu sonho de estar no meio de Hollywood. Agora, sobre como cheguei a San Diego e como isso se conecta à minha experiência de quase morte. Na época, eu estava trabalhando em outro programa de TV, chamado Manhattan. Era sexta-feira, 30 de junho de 2000. Estávamos em intervalo para o almoço, então resolvi aproveitar os 45 minutos que tínhamos para ir até o banco Wells Fargo, que ficava a 2 ou 3 quadras do estúdio, para descontar meu cheque. Enquanto caminhava pelas ruas, olhava ao redor e pensava: que dia lindo!
Eu me sentia incrivelmente sortudo, vivendo meu sonho em San Diego, fazendo o que sempre quis. E além disso, estava empolgado porque tinha começado a sair com uma garota chamada Dina, o que só tornava tudo ainda mais emocionante. Enquanto corria pela Ruffin Road em direção a Claremont Mesa Boulevard, ao me aproximar do cruzamento, por volta do meio-dia, notei que o trânsito estava bastante movimentado. Havia muitos carros e pessoas atravessando as ruas. Quando fui atravessar o cruzamento, vários carros pararam sobre a faixa de pedestres, e um deles era um grupo de jovens que tinham bebidas espalhadas pelo painel do carro. Eles não estavam prestando muita atenção ao que acontecia ao redor. Então pensei comigo, é melhor eu passar por trás deles. Quando o semáforo ficar verde, vou acabar sendo atropelado se não fizer isso. Então passei por trás do carro, atravessei a segunda pista e quando estava prestes a chegar à ilha no meio da rua, vi um flash branco pelo canto do olho. Era uma caminhonete branca que vinha em alta velocidade. Fui atingido no lado esquerdo do meu corpo. Fui arremessado sobre o capô e bati com o rosto e a cabeça no para-brisa, usando-os, literalmente, para quebrar o vidro. A caminhonete me atingiu a uma velocidade estimada entre 55 e 65 km por hora, me lançando pelo ar. Enquanto estava no ar, senti que deixei meu corpo. De repente, vi meu corpo flutuando a cerca de 5 metros de altura e podia ver tudo. A caminhonete, o motorista e até o vidro quebrado no para-brisa que meu corpo atravessou. Continuei voando e no momento seguinte me vi em um espaço branco, quase como se estivesse dentro de uma nuvem. Olhei ao redor e à minha direita estava uma figura que eu descreveria como um anjo. Era uma mulher muito bonita, brilhante, quase translúcida. Não tinha certeza se era realmente transparente ou se eu estava apenas interpretando daquela forma, pois éramos apenas nós dois nesse espaço branco e cheio de amor. Começamos a conversar, mas não com palavras. Tudo era telepático. Não usei a boca, mas ainda assim estávamos trocando pensamentos de forma muito profunda. Essa conversa era cheia de emoções. Continha tudo aquilo que passamos a vida tentando expressar por meio de palavras, mas de forma imediata e completa. Não eram apenas palavras, mas também cores, luzes, sons, sentimentos. Tudo se manifestava de maneira instantânea. Era uma comunicação plena, que envolvia cada aspecto da experiência humana. Então, ela me disse para virar e olhar para isso. Eu não sabia o que era, mas virei e começamos a ver minha vida. Eram visões e imagens que traziam consigo emoções e até cheiros. Eu podia sentir o cheiro da árvore de Natal. E ali estava minha família, meu irmão, minha irmã, meus pais e eu, todos sentados ao redor da árvore, abrindo presentes. Essa era uma das minhas memórias favoritas, e foi assim que tudo começou. Era como reviver cada cena da minha vida, como se eu estivesse realmente lá, assistindo a mim mesmo. À medida que essa linha do tempo avançava, no fundo da minha mente, eu pensava: eu acabei de ser atropelado. Por que ninguém está com pressa, me dizendo que o tempo está passando? Eu não entendia o conceito dessa nova realidade, essa realidade celestial e não física. Era linda e eu estava absorvendo tudo enquanto assistia a essas memórias maravilhosas, imagens da minha vida na Terra. Chegamos ao ponto em que vi a última memória que eu tinha, sendo atingido pela caminhonete, voando pelo ar e deixando meu corpo. Então me virei para ela e perguntei: e agora, o que acontece? Ela me disse: espere, ainda tem algo que preciso te mostrar. Voltei minha atenção para essa experiência vívida e vi uma colina coberta de grama. Havia uma jovem mulher e um menino jogando beisebol. Eu não estava lá, mas sabia exatamente quem eles eram. A mulher era minha futura esposa e o menino era meu filho. Aquilo me impactou profundamente,
pois sempre sonhei em me casar e ter um filho. Perguntei a ela: onde estou? E ela respondeu: você não existe mais. Essa resposta me abalou, porque aquele era o meu sonho. Eu sempre quis ter uma família. Então insisti: essa é a minha vida e eu preciso estar lá. Ela me olhou nos olhos e perguntou: essa é a sua escolha? E eu respondi: sim, essa é a minha escolha. Antes que eu pudesse pensar em qualquer outra coisa ou ver mais alguma imagem, senti que estava de volta ao meu corpo físico na Terra. E naquele momento, percebi que tinha uma fração de segundo para decidir como cairia no chão. Instintivamente coloquei as mãos para trás, tentando proteger minha cabeça do impacto com o asfalto. Acabei machucando bastante minhas mãos. Fraturei os 2 pulsos e arranquei boa parte da pele das palmas. Também fraturei minha coluna e meu rosto ficou bem machucado. Até hoje, de vez em quando faço a barba, sinto um pedaço de vidro saindo da minha pele. Eu realmente bati no chão e quebrei esses ossos, mas não perdi a consciência em nenhum momento. Essa experiência não aconteceu enquanto eu estava inconsciente. Eu estava completamente ciente de tudo. Quando você passa por algo assim, você não volta a ser a mesma pessoa. E definitivamente, eu não voltei o mesmo. Eu deixei a Terra e fui para o céu por algum tempo. Embora parecesse que fiquei lá por muito tempo, no plano terreno não havia tempo. Eu saí exatamente do mesmo lugar e voltei para o mesmo ponto de onde havia partido, o que acho muito único. Parte da minha experiência aqui na Terra agora me faz acreditar que o tempo é algo que nós mesmos criamos. Acredito que estamos aqui com propósitos específicos, como aprender lições, principalmente sobre o amor incondicional, sobre aceitar os outros sem julgamentos e ser um canal aberto para o amor. Dessa forma, podemos todos aprender e amar juntos. Embora eu tenha crescido como luterano, frequentando a igreja todo domingo, participando da catequese e sendo coroinha, isso não é mais o foco da minha vida. Não é parte central do meu pensamento ou da minha espiritualidade atual. Hoje sou mais espiritual. Já li praticamente todos os textos religiosos em busca de uma compreensão mais profunda das minhas experiências e do que estamos fazendo aqui na Terra. Essa busca se tornou quase uma obsessão. Entender essas lições e aplicá-las, além de compreender qual é o nosso verdadeiro propósito aqui. Quando atingi o chão após o acidente, comecei a ouvir novamente o som do vidro quebrado e dos pneus derrapando. Ouvi pessoas gritando e então me levantei imediatamente e caminhei até a caminhonete. O para-brisa da frente estava quase completamente destruído pela minha cabeça. Fui até a janela lateral do motorista, me inclinei e perguntei ao homem se ele estava bem. Ele estava chorando e falando ao telefone. Ele me pediu, desesperado, para me deitar ou sentar e apontou para a calçada. Eu caminhei até lá e me sentei. Foi nesse momento que comecei a avaliar o estado do meu corpo físico e percebi que estava bastante machucado. As pessoas começaram a se aproximar, oferecendo seus celulares para que eu pudesse fazer uma ligação. Quando olharam para minhas mãos feridas, disseram que fariam a ligação por mim. Pedi para uma jovem ligar para o estúdio e avisar que eu não voltaria do almoço. Logo em seguida, ouvi o som das sirenes de uma ambulância distante. O jovem que me atropelou continuava ao meu lado, ainda chorando. Eu estendi minha mão para ele, segurei a dele e disse: vai ficar tudo bem, eu vou ficar bem, não se preocupe. Isso é algo que eu realmente preciso enfatizar. Quando você acaba de voltar do céu para a terra, você se sente muito humilde, cheio de amor e felicidade. Eu estava tão grato por estar de volta, tão feliz por estar entre os humanos novamente, que me senti extasiado. Segurando a mão daquele rapaz, eu repetia que ficaria tudo bem.
A ambulância chegou, me colocaram em uma maca de madeira e quando cheguei ao hospital fizeram alguns raios X na minha perna. Depois me levaram para a área de cirurgia e começaram a me costurar. Fui informado de que havia deixado um pedaço das minhas costas no para-brisa da caminhonete. Então os médicos me costuraram o melhor que puderam. Lembro-me de um dos doutores comentando que havia uma parte faltando em mim, mas que achavam que conseguiriam costurar e deixar com uma aparência aceitável, o que para mim estava tudo bem. Eu realmente não me importava muito naquele momento. Minhas mãos estavam bastante feridas também. Eles enfaixaram ambas, além do meu rosto. Minha namorada chegou logo depois, e os médicos me entregaram minhas roupas dizendo: "Temos algumas preocupações, porque sua cabeça e rosto atravessaram o para-brisa. Não podemos mantê-lo aqui, então você está liberado para ir embora. Mas achamos que seria melhor se você fizesse mais alguns exames." Eu disse que não, que preferia ir embora. Eu era um dublê de filmes, então já estava acostumado a ser machucado. Saímos do hospital e cerca de 10 ou 15 minutos após chegarmos em casa, fui ao banheiro e desmaiei. Acordei com minha namorada me molhando com um pano frio. Perguntei o que ela estava fazendo e ela respondeu: "Não faça mais isso. Seus olhos reviraram e você me assustou muito." Eu disse que estava bem, que estava tudo certo. Ela me ajudou a voltar para o sofá, mas eu não ficava muito tempo sentado. Sabia que era importante continuar me movimentando para ajudar no processo de cura. Em conversa com os médicos, eles disseram que eu precisaria voltar para retirar os pontos da perna, das costas e de outros lugares onde eu havia sido costurado. Quando voltei para a retirada, os médicos comentaram: "Quando você chegou aqui, estava em estado crítico. Mas agora, depois de removermos os pontos, acreditamos que você teve uma cura milagrosa de algum tipo. Gostaríamos de entrevistá-lo para entender o que aconteceu." Eu, no entanto, estava um pouco envergonhado com o fato de ter sido atropelado e de ter meus atributos físicos ignorados. Então deixei isso de lado e não falei muito sobre o ocorrido. Na verdade, nunca conversei muito sobre isso. Tive dificuldades para andar por cerca de 1 ano. Não conseguia caminhar de forma reta. Provavelmente foi devido a uma concussão que nunca foi diagnosticada. Nunca fiz uma ressonância magnética para verificar se realmente tive uma concussão, mas, considerando que minha cabeça atravessou o para-brisa, é bem provável que eu tenha tido. Durante esse ano fui muito cuidadoso. Contanto que eu mantivesse meus olhos no chão, conseguia andar em linha reta. Isso, basicamente, marcou o fim da minha carreira no cinema. Algumas outras coisas interessantes aconteceram desde então. Você precisa pedir esse apoio e essa orientação, e a oportunidade se apresentará. Eu acredito que o céu existe. Acredito que estamos aqui para aprender nossas lições e que a razão pela qual estamos aqui é para amar e amar uns aos outros, além de sermos compreensivos. Existe uma camada inimaginável e incontável de almas que são tudo o que você pode imaginar. E precisamos estar aqui para entender e aceitar uns aos outros, amando as nossas diferenças. Essa é, basicamente, a luz orientadora da minha vida. Seguir meu coração e seguir o amor. No final, tudo ficará bem. Então, muito obrigado pela oportunidade de compartilhar minha experiência de quase morte. Quero agradecer ao outro lado e à plataforma Experiência de Quase Morte por me permitir expressar tudo isso. Espero que toque alguém que possa estar na escuridão, para que essa pessoa perceba que só precisa abraçar o que está lá para ajudá-la em sua jornada. Muito obrigado e desejo o melhor a todos.